Pessoal, eu trouxe um aplicativo muito legal para vocês, se vocês quiserem ver o site, é esse aqui de cima, tá? Que a gente pode ver bem como que funciona isso. Então, eu vou escrever aqui a nossa função, cosseno de x. E aí, ele deveria aparecer, né? Cosseno de x. Nossa, aí, apareceu. Cosseno de x, essa é a nossa função aqui. Então, lembra, o cosseno de x começa aqui no 1 e tem o período valendo 2π, certo? Então, a gente pode trabalhar aqui, por exemplo, lembra que eu falei para vocês? Se eu multiplicar o cosseno por um número, por exemplo, 2, lembra que vai aumentar a amplitude? Então, eu vou multiplicar aqui, ó, por 2 e vou pôr OK. Olha aqui, aumentou. Foi lá para 2. Agora, se eu multiplicar por um número menor que 1, vamos multiplicar por meio. Tá vendo que a amplitude diminuiu? Quando eu multipliquei a minha função por meio, a minha amplitude varia aqui, ó, entre menos meio e meio, mas o período continua o mesmo. Agora, o que é a próxima coisa? E se eu somar alguma coisa que é a minha função cosseno? Por exemplo, vou somar 2 mais cosseno. Ok, vamos ver o que vai acontecer. A minha onda foi lá para cima, tá vendo? E aí, se eu somar um número negativo, o que vai acontecer? Ah, provavelmente ela vai lá para baixo, né? Então, vou pôr menos 1 mais cosseno. Então, ela vai deslocar no eixo y, só que lá para baixo. Vamos ver. Aqui, ela foi aqui para baixo, ó. Mas lembrem que a amplitude dela continua valendo 1, tá? O período continua valendo π. E se eu multiplicar o meu cosseno por menos 1, o que a gente espera? Que a minha curva inverta, né? Então, lembra, ela começava aqui no 1 e descia. Quando eu multiplico por menos 1, ela começa no menos 1 e sobe. O que mais que a gente pode ver? Vamos trabalhar agora ali no x. Lembra, quando eu multiplico o x por um número, o que acontecia com o meu período? Meu período diminuía quando o meu número era maior que 1. Então, vou multiplicar por 2x. Eu espero que essa minha onda que é comprida, assim, longa, ela fique mais curtinha. Vamos ver. Aí, ela ficou mais curtinha. Tá vendo que o período antes era 2π e agora o meu período é π, né? Que é a distância entre essa crista e essa crista. Então, o período diminuiu. E se eu multiplicar por um número menor que 1? Vou dividir por 3. O que a gente espera? Que esse meu período ele aumente, fique bem largo, né? Bem comprido. Vamos ver. Tá vendo? Ó, quase não dá para eu ver a curva inteira. Eu vou ter que diminuir a tela para ver tudo. Tá vendo? E aí, o que mais que a gente podia fazer? A gente podia também somar um número. Lembra, quando eu somava um número, vamos voltar ao normal primeiro, cosseno de x. Quando eu somava um número, essa minha onda deslocava, né? Se eu somasse, deslocava para a esquerda. E se eu subtraísse, deslocava para a direita. Então, eu vou somar π, vou escrever, eu acho que se eu escrever π dá certo, ó. Menos π dividido por 2. Então, ela vai deslocar para a direita, né? Fica esperto, vamos observar. Viu que ela deslocou um pouquinho para cá, para a direita? Então, assim, gente, esse site é bem legal para vocês brincarem, dá para vocês misturarem. Além de subtrair, eu quero multiplicar por 5 e multiplicar por meio aqui e somar 2, entendeu? Aí vocês apertam OK, então aqui fica a curva. E aí vocês podem ver todas as mudanças. A gente somou 2, então ela deslocou aqui no eixo Y para cima. A gente multiplicou meio, então a minha amplitude mudou, né? Antes era 1, passou a ser meio aqui, tá vendo? De 2 para 2,5 passou a ser meio. A gente multiplicou por 5, então o período ficou curtinho, diminuiu o período e ainda deslocou a curva. Então, assim, dá para vocês brincarem muito aqui, pôr um número, ver o que acontece. Tem um exercício na apostila que pede para vocês desenharem. Então, é legal vocês desenharem, depois vir aqui conferir. É muito facinho de usar, tá bom? Esse site aqui, muito legal. E é muito importante vocês saberem isso, bater o olho na curva, no gráfico e já saber qual que é a função desse seno, desse cosseno.